Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha um pouco especial. A gente vai encerrando esse final de ano com alguns balanços muito positivos a serem feitos. Aqui comigo está o Ricardo Santin, que é presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. E vamos falar um pouquinho sobre exportações, aberturas de mercado. Seja muito bem-vindo, Santin. Obrigado, Letícia. Prazer estar contigo e com Notícias Agrícolas. Santin, esse ano de 2023 a gente pode considerar que foi bastante próspero para a abertura e ampliação de mercados exportadores para proteínas animais aqui do Brasil? Sim, o mundo teve inflação de alimentos e o Brasil foi olhado e buscado por vários países. Um movimento que o ministro Carlos Fávaro, junto com o secretário Goulart, o secretário Perosa e todas as equipes fizeram, viajando o mundo afora, junto com o Ministério das Relações Exteriores, o Departamento de Promoção do MRE e as adjudâncias agrícolas embaixadas em cada país, ajudaram demasiadamente a gente conquistar novos mercados e não só conquistar novos mercados. Em algum deles, ampliar as vendas, ampliar os produtos e fazer com que o Brasil cada vez mais protagonista da avicultura mundial. Pelas minhas contas aqui, foram pelo menos 20 missões internacionais esse ano, Santin. Sem dúvida, o Luiz Rua pisou em 27 países nesse ano representando a BPA, eu em nem tantos, mas em muitos eu fui. Eu chego a perder a conta de onde é que eu estava direito, mas a gente acabou indo em mais de 20 países, acompanhando o presidente da República, acompanhando o ministro Fávaro, os secretários Goulart e Perosa e mais equipes do Ministério da Agricultura e também só a BPA fazendo feiras e indo mundo afora, mostrando exatamente que a avicultura do Brasil ela é sustentável, ela está preparada com boa biosseguridade, já que enfrentou o desafio da influenza aviária e não tem influenza aviária até agora em seu plantel comercial e está mostrando ao mundo que pode confiar no Brasil. A gente já tinha mostrado isso com a suinocultura brasileira em tempos de peste suína africana e o Brasil ali nadou de braçada, né, Santin? Sem dúvida, a gente conseguiu e a peste suína africana esteve perto, ela esteve no Haiti, lá na Dominicana, esteve na África do Sul. Se você olhar geograficamente não é muito distante do Brasil, mas a gente conseguiu manter, junto com o governo brasileiro, manter as fronteiras fechadas, fazer um reforço nos aeroportos, nos portos, onde havia chegada de material e, acima de tudo, cuidando dentro da propriedade. Mais importante, seja na PSA, seja na influenza aviária, quem faz o grande trabalho de prevenção é o nosso produtor, com os técnicos das empresas, mas o produtor no dia a dia, revisando as telas de proteção, no caso das aves, revisando os pedilúvios, os rodolúvios, não permitindo visitas de pessoas estranhas, trocando de roupas, lavando a mão, fazendo cuidados normais, seja para a prevenção em aves, seja para suínos, não deixar nada entrar em contato com aves a não ser água tratada e de fonte fechada e ração preparada. Isso é o que faz com que a nossa avicultura e suinocultura continue aí bem livre dessas doenças. E Santin, pelos dados que vocês apresentaram durante a coletiva de hoje, esse ano de 2023 foram 11 aberturas de mercados novos para proteínas animais aqui do Brasil, 6 ampliações e 4 países que apresentaram isenções tarifárias. Olhando para tudo isso, para carne de frango e para carne suína, o que a gente pode trazer de balanço? Porque para carne de frango a gente já tinha um mercado bastante pulverizado, a carne suína a gente tinha uma dependência muito maior da China. Comenta um pouquinho sobre isso, Santin. Bem, nós conseguimos melhorar o perfil das vendas na carne de frango. A gente abriu mercados como Polinésia, como Vanuatu, que são polos turísticos, já que o Brasil já está em mais de 150 países no mundo, então não são tantos países que tem para abrir, e alguns deles são extremamente protecionistas, como a Indonésia, a Nigéria e Senegal. Mas o Brasil está trabalhando junto com o mercado, junto com o governo, para abrir mercados ou para ampliar mercados. Ampliar, às vezes, com mais produtos ou com mais empresas habilitadas para mercados, como aconteceu com Filipinas, para listing para o Chile, para listing na Dominicana e assim por diante. No caso da carne suína, a gente aumentou o perfil. Nós estamos em mais de 90 mercados no mundo e conseguimos a abertura de um grande mercado esse ano, que é do México. Era um sonho da nossa suinocultura ter o México como um comprador do Brasil e o Brasil começou a fornecer. Tem momentaneamente parado por força de uma decisão judicial deles, mas o tema era burocrático, não é nada de problemas de saúde ou de qualidade dos nossos produtos e a gente espera que isso seja revertido muito rapidamente. A partir disso, o México deve, em pouco tempo, entrar entre a lista dos top 5 compradores do Brasil. E aí isso ajudou. A suinocultura conseguiu se ver menos dependente da China, pulverizando mais as suas vendas para mercados como Filipinas, Singapura, Uruguai, Chile, México, Canadá e tantos outros
mundo afora. E outro mercado que brilhou nesse ano de 2023, segundo a apresentação de vocês aqui da BPA no dia de hoje, foi o mercado de ovos férteis e pintinhos de um dia, né, Santin? Segundo os dados, então, de janeiro a novembro desse ano, em volume de ovos férteis exportados, foram 77% a mais do que o mesmo período do ano passado. Também comente um pouquinho sobre isso. Em tempos de influenza aviária, o Brasil brilhou também. Sem dúvida, isso mostra a qualidade da nossa produção. O Brazilian Breeders, que é a marca setorial que a gente tem em parceria com a Apex das genéticas brasileiras, ela cresceu muito. Cresceu porque, infelizmente, por um lado, teve influenza aviária em vários países e o Brasil não tem influenza aviária. Ao não ter influenza aviária, conseguimos crescer para ajudar as indústrias locais. E quais países, assim, olhando para esse aumento de 77% nas exportações entre janeiro e novembro desse ano de ovos férteis, quais países a gente consegue destacar, Santin? Você tem um destaque para o México, principalmente, que é o grande comprador de ovos férteis. O Pintos de um dia que vai para o Paraguai, que vai para os países mais próximos aqui da região, já que são o transporte mais difícil, mas vai para toda a América Latina. Mas não só aqui, tem vendas para a Malásia, venda para a África. O material genético brasileiro está sendo reconhecido pela sua qualidade. Qualidade em produção, qualidade em transporte e logística que a gente consegue fornecer dentro dos prazos combinados, com boa eclosão, com boas taxas de nascimento e mais do que isso também com um compartimento bem definido. O Brasil desenvolveu a legislação de compartimentos junto com um projeto da antiga OIE e agora a Organização Mundial de Saúde Animal, e esse reconhecimento foi feito pelo mundo inteiro. Esses compartimentos das nossas genéticas estão prontos e estão fazendo com que o Brasil seja mais chamado, infelizmente, porque tem influenza em outros lugares e o Brasil está livre e pode ajudar os países e suas indústrias locais em complementariedade. Santin, esse ano a expectativa é que as exportações de carne suína elas encerrem com um aumento de 8,9% no comparativo com o ano passado e no caso da carne de frango de 6,8% em relação a 2022. O que a gente pode esperar para 2024? Essas exportações elas devem prosperar ainda mais, tendo em vista essas aberturas de mercado que a gente sabe que começam a funcionar, né, e efetivamente receber os nossos produtos depois de um certo tempo? Sim, a gente deve continuar crescendo ano que vem, não no mesmo volume e intensidade que foi esse ano. Esse ano tem que lembrar que é um pós-pandemia, tem uma série de eventos que possibilitaram crescer nesses volumes que foram colocados agora, especialmente a inflação de alimentos mundo afora. Mas cresceremos no ano que vem, a casa entre 1% e 3%, tanto em aves como em suíno e também em ovos. A gente deve em ovos ficar um pouco mais estável na exportação, mas a exportação de carne suína cresce, a exportação de frango cresce também, ainda com uma incógnita que não se sabe qual o efeito da influenza aviária terá nos países que hoje estão enfrentando esse desafio. E aí, se isso vier a acontecer, esperamos que não, porque a gente não pode celebrar a desgraça alheia, mas se acontecer, provavelmente o Brasil vai ser chamado para complementar mais ainda as produções locais e as exportações podem ser maiores do que essas previsões. Tá aí, então estivemos com o Ricardo Santin, presidente da BPA, nos trazendo, portanto, uma espécie de retrospectiva do que foi esse ano de 2023 para as exportações de proteínas animais brasileiras e o que a gente pode esperar para o ano de 2024. Fique ligado que já tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.